Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje eu vou prestar aqui uma singela homenagem a um belíssimo ator, um ótimo ator. É daqueles que fizeram com que o Jefferson aqui, esse nerdão, agora geek, né? Agora é mais chique, geek, curtisse tanto o mundo do entretenimento. Obviamente que, desde que eu me conheço por gente lá por 6 anos de idade, eu vejo filmes e mais séries, mais histórias em quadrinhos e tudo mais desse mundo do entretenimento tão legal. E ele sempre foi o máximo. Então, para falar do máximo, o Sir Sidney Poitier, fica aqui a nossa homenagem. Roda a vinheta. E o Sr. Sidney Poitier, que estava com 94 anos de idade, faleceu agora em janeiro de 2022. E a carreira dele tem ali, entre documentários e várias participações, 60 filmes. Ele começou então em 1949 com o primeiro filme dele, que é De Onde Vem Me Ajuda. Mas na verdade, nesse vídeo aqui eu vou querer destacar 3 filmes só da filmografia dele, porque são daqueles que marcaram muito, mas principalmente marcaram muito pra mim, ok? Então vamos lá. O primeiro filme que eu vou destacar não poderia ser diferente, porque o Sidney Poitier foi o primeiro ator negro a receber um Oscar. Na época que o Oscar fazia diferença, tá, gente? Hoje não faz tanta diferença assim, mas na época que fazia muita diferença, ele foi o primeiro negro a receber o Oscar e o Globo de Ouro, de uma produção de 1963, que aqui no Brasil ficou conhecida como Uma Voz nas Sombras. Então ele recebeu esse Oscar, esse Globo de Ouro, em 1964. Vejam que é um ator que eu gosto tanto, que eu não era nem nascido ainda quando ele ganhou o Oscar dele. Agora, o filme que realmente marcou pra mim, marcou uma geração, marcou todo mundo, é um clássico, e quando é clássico é atemporal, entre outras qualidades que um clássico tem. É o filme de 1967, Ao Mestre com Carinho. Ao Mestre com Carinho, ele é impressionante, impressionante. Então, um engenheiro, ele vai para ser um professor substituto. Isso me marca muito também, que eu também, em uma certa época da minha vida, estive como professor, tive a honra de ser professor durante 3 anos e meio, e eu sou formado em desenho industrial, e estava substituindo, vamos dizer assim, em caráter excepcional, outros professores. E ele, então, é um engenheiro que vai substituir um professor numa escola em Londres. E lá ele pega uma turma bem diferente, bem complicada. E com a firmeza dele, com o caráter dele, com o conhecimento, ele molda esses jovens e faz com que esses jovens sejam melhores pessoas, mais do que profissionais ou mais do que alunos, sejam melhores pessoas. O filme então é brilhante, dinâmico, bem dirigido, bem editado, com atores de várias gerações, e atores ali, gente, junto ao Sidney Poitier, que estava tipo assim, de atores mais velhos, né, professores mais velhos, o Sidney Poitier e os alunos. Um encontro de gerações interessantíssimas. Não estou aqui para falar do nome dos outros atores, mas são ótimos todos eles, tanto os que já foram como os que ainda permanecem ainda. E o filme, então, é daquele filme que chega ao final, e o final é tão arrebatador quanto o começo, quanto o meio, e você fica com aquele gosto de quero mais, e com uma história muito bem definida, uma história também que fica em aberto para que você viajasse para qualquer canto que você quisesse, mas sempre deixando o espectador à vontade, sempre deixando o espectador com um gosto de quero mais, com uma questão de que ali não termina, só termina aquela parte da história. Muito bacana. E é um filme que não tem como você não se emocionar, é um filme que não tem como você não pensar, é um filme que fica, é aquele filme que fica, tá? Como todo clássico, ele é um filme que fica. Só por essa obra o Sidney Poitier já tinha que ser cultuado, porque realmente é aquela história. O filme é bom em tudo, né? Como eu falei, na música, em tudo. Ou seja, um monte de gente sobra no filme, mas o ponto central é o Sidney Poitier. É o bom somado com o ótimo, somado com o excelente, é impressionante. O outro filme que eu quero destacar é o Chacal. O Chacal, na verdade, foi uma refilmagem, e uma refilmagem com várias mudanças. Esse filme, o Chacal, é baseado numa obra, num romance do Frederick Forsyth. O Frederick Forsyth baseou essa obra numa questão que aconteceu mesmo em relação ao atentado ao presidente da França, o Charles de Gaulle. Isso em 1963. Então essa obra gerou um filme chamado O Dia do Chacal, que é de 1973, que é ótimo também, tá, gente? Mas é um filme que nunca mais eu vi passar em lugar nenhum. Eu assistia isso quando era moleque lá com 10, 11 anos de idade. Nunca mais eu vi isso passar em TV aberta ou não, mas é O Dia do Chacal de 1973. E eles fizeram uma refilmagem então chamada O Chacal, somente O Chacal, que tem o Richard Gere, tem o Bruce Willis, uma constelação de estrelas, e lá está um diretor do FBI feito pelo Sidney Poitier, já com mais idade. Tem uma história interessante desse filme, que eu nunca esqueço, que eu vi um documentário uma vez. Ele tem que fazer uma cena em que ele corre entre alguns carros, inclusive carro de polícia.
E nessa cena de ação, literalmente de ação, não era para ele subir, né, passar por cima de um carro, aqueles carros típicos da polícia norte-americana, e ele resolve subir. É um cara grande, atlético, ele resolve subir, mas ele já estava com uma certa idade, porque esse filme é de 1997. E ele contando que o diretor ficou abismado, porque o diretor ia pedir isso pra ele, mas falou, pô, com a idade, o ator consagrado, ele não vai fazer uma coisa dessa. E ele teve o ímpeto de fazer, ele achou que cabia, olha que cara legal, ele achou que cabia, e ele fez a cena dando esse trote aí, subindo no carro, saindo do outro lado. Então foi legal, a cena ficou ótima, mas ele falando, é engraçado que ele falou que na hora que ele fez aquilo, ele falou assim, no ar, enquanto estava no momento, assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Mas a arte falou mais alto, a vontade de fazer uma coisa legal falou mais alto, ele fez isso, mas não se quebrou, estava bem e tal, mas ele falou assim, nossa, vai que acontece alguma coisa e ia ser muito feio. Então ele levou na brincadeira, é uma passagem muito legal, de das passagens boas do Sidney Poitier, que era realmente uma estrela mesmo, que era brilhante. Tanto é que ele até de certa forma, na minha humilde opinião, ele ofusca o Richard Gere. O Richard Gere que ainda estava ali como galanzão ali, ele estava ainda como um galã ainda, estava numa série ali de filmes ainda, numa ascensão, ele ofusca o Richard Gere. Então ficou escrito pro Richard Gere, porque por um lado o Sidney Poitier ofuscava ele pela grandeza total, né? E do outro lado tinha o Bruce Willis. E o Bruce Willis fazendo um papel quirúrgico, um assassino, né? Mas assim, o apelo dele tem aquela coisa de você meio que torcia mais pelo bandido do que pelo Richard Gere. O Richard Gere ficou meio apagado ali. Porque são muitos atores bons no filme, o filme é muito bem dirigido, o filme é muito legal. Então o Richard Gere... E o que é legal também, o Richard Gere faz o que tem que fazer, não quis também sobrar, ninguém quis sobrar ali. É que acontece às vezes sem querer, né? Então, esse é um filme que eu destaco porque é um filme legal, um filme bacana, um filme bem atual, um filme que você consegue ainda encontrar aí nas plataformas. Se eu não me engano, você consegue encontrar nas plataformas de streaming aí, ok? Uma curiosidade interessante é que muitos aqui não vão conhecer a partir do que eu vou falar agora. Na Liga da Justiça, ou nos personagens da DC, tem vários Lanternas Verdes. O primeiro deles é o Hal Jordan. Era para ser o Gardner, mas fica sendo o Hal Jordan. E depois de um tempo, foi feito um Lanterna Verde negro, que é o John Stewart. E o porte, o visual, o físico do Sidney Poitier foi usado, as características do rosto, principalmente, foram usados para a base desse personagem. Então, esse personagem classicamente desenhado, ele é baseado no Sidney Poitier. Muito interessante, né? E é um Lanterna Verde legal, porque tem uma história bacana, uma história que muita gente não sabe. Procurem as histórias em quadrinhos do Lanterna Verde, de todos eles. Por acaso, o Lanterna Verde é um dos personagens que eu mais gosto, o Hal Jordan. Mas o John Stewart é muito bacana também, tem uma história bem dramática com o John Stewart. Ele tem um negócio que ele carrega nas costas dele muito bacana. E esse personagem, então, quando foi criado, foi baseado a característica física dele no Sidney Poitier. Uma curiosidade, no mínimo, bem lúdica, né, pessoal? Ainda mais para quem curte história em quadrinhos, ok? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu não poderia deixar passar em branco, batido. E até por conta de como é o formato aqui do canal, né? Deixar passar essa despedida, pelo menos despedida dessa vida que a gente conhece aqui do senhor Sidney Poitier, um cara tão bacana, tão legal, né? Um cara que era diplomata também e tal. Ator, escritor, diretor, diplomata, era tudo. Esse grande camarada Sidney Poitier. Então fica aqui, Sidney Poitier, os meus sentimentos à família, meus sentimentos a todo mundo que curte, que era fã dele, que esteja em bom lugar. E que a gente vai curtir a obra dele aí, tantas e tantas quantas forem as vezes que a gente puder curtir, ok? Assistam todos os filmes dele, inclusive esses 3 que eu citei, que vocês vão gostar muito. Gente, então agradecendo mais uma vez sua paciência, sua audiência, o seu prestígio aqui aos vídeos do canal. Vou ficando por aqui. Valeu!